programinhas do National Library, você já viu o caminho, NLVM lá no Google, é só digitar o primeiro site que aparece, vai aparecer essa grade aqui. Então vamos em números e operações, a gente está trabalhando na grade 3 a 5. O programa que a gente vai usar hoje é o Colorships, é o mesmo que a gente usou para adição, só que agora adaptado para subtração, tá certo? Vamos só relembrar aqui como foi quando a gente trabalhou com a adição. O que significava a adição quando a gente estava trabalhando? Significava juntar, né? Então, olha só, menos 3, eu boto 3 cards vermelhos, mais significa juntar, por isso que eu vou colocar tudo dentro desse círculo, eu vou juntar tudo que está aqui. Só que é mais o quê? 5. O 5 não tem um sinal só dele aqui separado do parêntese, como tem o menos aqui no 3. Mas quando não tem sinal, a gente já viu que é positivo, então são 5 positivos. Certo? Então, menos 3 mais 5, clique em continua, tenta responder de cabeça aí. Quanto você acha que vai dar menos 3 mais 5? Imagina o procedimento aqui e dá a resposta. Então, vamos lá. Simplificando aqui, ó, um negativo cancela um positivo, cada negativo cancela um positivo, sobra quanto aqui? 2 positivo ou 2 negativo? 2 positivo. Como é positivo, não é obrigatória a colocação do sinal. Ela fica implícita se você deixa em branco. Ok? Bom trabalho. Então, vamos voltar aqui. Hoje a gente vai usar, isso foi só para relembrar, a gente vai usar o Colorships Subtraction, tá? Uma ideia essencial que a gente precisa ter para usar esse programa é a seguinte, olha só. Esse círculo maior, essa elipse, né? Essa elipse aqui, ela vai representar tudo aquilo que está entrando na minha operação. Então, por exemplo, quando eu coloco isso daqui, ó, quanto que eu tenho aqui? O resultado dessa conta dentro dessa elipse. A soma dá menos 2, tá certo? Se eu colocar mais um positivo, 2 positivos, 3 positivos. Quanto é que dá o resultado todo que tem aqui? Dá um positivo, né? Porque se eu lembrar aquela ideia essencial que um positivo cancela um negativo, ó, então eu tenho no total aqui um positivo, tá certo? Se eu acrescentar ao mesmo tempo, então, olha só, vamos partir do princípio, deixa eu colocar mais 2 aqui para ficar diferente. Vamos dizer aqui, eu tenho quanto aqui dentro? Tenho 3 positivo. Se eu partir do princípio que um negativo elimina um positivo, então será que o resultado que está aqui dentro, o 3, vai se modificar quando eu colocar ao mesmo tempo um negativo e um positivo? Não, né? Olha só, coloquei um negativo e um positivo e a soma continua sendo 3. Por quê? Porque esse positivo anula esse negativo. Então, sempre que eu coloco juntos, ao mesmo tempo, um positivo e um negativo, o resultado que está aqui dentro não se altera, tá certo? Por quê? Um positivo e um negativo são a mesma coisa que 0. Quando você pega 3 e soma 0 com 3, muda o 3? Não, 0 mais 3 é 3, tá certo? Isso é importante para a gente fazer as operações de subtração, que é o que a gente vai usar logo adiante, tá certo? Sempre tenha em mente que quando eu coloco ao mesmo tempo um negativo e um positivo, eles se anulam, portanto não alteram o resultado que está dentro da elipse, tá certo? Não altera o resultado que está aqui dentro, ok? Se na conta anterior a gente tinha a ideia de somar de conta de mais como sendo juntar, então na conta de menos a ideia é tirar, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá, olha só. Esquece por enquanto esse sinal aqui do meio, vamos olhar para o 2. O 2 é positivo ou o 2 é negativo? Ele está sem sinal aqui do lado esquerdo, então ele é positivo. Então 2 cartõezinhos pretos, certo? E agora, o 1 é positivo ou é negativo? Do lado esquerdo do 1 tem um sinalzinho de menos, então 1 negativo. Só que qual é a operação que eu quero fazer? Eu quero pegar 2 positivos e eu quero tirar dos 2 positivos um negativo, tá certo? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Olha só, continue. Primeiro você deve colocar os cartões no círculo representando o primeiro termo, o 2. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Se você tentar cancelar, você vai ver que não dá certo. Não é a mesma ideia que a gente usou antes, porque agora não é conta de adição, é conta de subtração. Qual é o problema? A gente não vai fazer da mesma forma que a gente fez antes. Como é que a gente vai fazer agora?
Ao invés de colocar direto esse termo vermelho, eu não posso colocar ele aqui porque eu não vou juntar ele com 2 positivo. O que eu tenho que fazer? Vamos jogar fora esse 1 vermelho. Se eu estivesse colocando esse 1 negativo aqui, eu estaria preparando tudo para juntar. Ia querer fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Não pode, porque agora a conta é de subtração. Então, o que eu quero fazer? Eu tenho 2 já aqui e eu quero tirar um vermelho. Um vermelho por quê? Porque é um negativo. Só que se eu só tenho 2 positivos aqui, não tem nenhum vermelho, como é que eu vou fazer para tirar um vermelho? Então, vamos lá. Já coloquei os 2. Continuo. Agora que eu vou colocar 1. Como é que eu vou fazer para tirar um vermelho daqui se não tem? Eu vou fazer assim, ó. Você lembra comigo que a ideia de um negativo cancela um positivo? Então, olha só. Eu não tinha nenhum vermelho para tirar. Eu tive que colocar um vermelho aqui. Só que para não alterar o resultado e botar uma coisa que não estava prevista aqui no 2, o que eu fiz? Eu coloquei junto com o vermelho um preto. Junto com um negativo, eu coloquei um positivo. Por quê? Esses 2 aqui se cancelam. Então, no total aqui, eu continuo tendo só quantos? Se esses 2 se cancelam, eu continuo tendo só 2. Só que agora eu posso tirar um vermelho. Então, vamos continuar aqui. Vou tirar um vermelho, porque ele quer que tire um negativo. Negativo, lembra que é vermelho. E aí, sobrou quanto? Sobrou 3 positivo. Olha que estranho. Uma conta de menos aumenta o resultado. Eu só tinha 2, fiz uma conta de menos e aumentou o resultado. Por que isso aconteceu? Porque o número que eu tirei era negativo. Tirar um número negativo faz o que? O resultado aumentar. Bom trabalho. Vamos para outro problema. Então, olha só. Primeira coisa, ele está pedindo para você representar o primeiro número que está aqui. Ó. Esse daqui é quem? Menos 2, né? Então vamos lá, coloco menos 2. Tá certo. Agora, o que ele quer que você faça? Ele quer que você tire o quê? Conta de menos é tirar. 6. 6 o quê? Positivo ou 6 negativo? 6 positivos. Ele quer que você tire 6 pretos daqui. Como é que você vai tirar se não tem? Como que você vai tirar se não tem? Então, você tem que colocar 6 pretos aqui. Só que para colocar 6 pretos, 6 positivos aqui, sem alterar o resultado total, para continuar o resultado total sendo esses 2 vermelhos, você tem que colocar um preto junto com o vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, ó, esses 2 vermelhos aqui que tinha antes... E esses aqui, na verdade, eu coloquei quanto? Eu mudei o resultado total? Não, porque como um vermelho e um preto se cancelam, aqui, esses que eu acabei de acrescentar, se anulam. Eles são a mesma coisa que zero, que nada. Mas, o que eu vou poder fazer agora? Nessa forma aqui, eu tenho pretos para arrancar, né? Ele quer que tinha menos 2, que era esses aqui, e vou tirar quantos? 6 pretinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora esses vermelhos aqui, que antes estavam zerando com aqueles lá, como eles saíram, eles passaram a contar no resultado total. Qual foi o resultado que eu fiquei? Menos 8. Não é isso? Vamos checar? Bom trabalho. Novamente, veja que o resultado mudou. Eu tinha 2 e estou tirando 6. E aí, foi para quanto o resultado? Olha só, apareceu, o resultado foi aumentar. Né? Mais do que 2 e mais do que 6. Só que é negativo. Tá certo? Vamos lá. De novo, para a gente continuar testando. 5 menos 1. O que vocês acham que vai acontecer com esse resultado? Será que ele vai aumentar? Vai ser mais ou menos do que 5? Eu vou tirar uma quantidade negativa. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo. 5, ele tem sinal aqui do lado esquerdo? Dentro do parênteses? Não. Então, não tem sinal, a gente está implícito que é positivo. Ok? E o menos 1?
menos 1 é vermelho, né? Mas nessa primeira fase aqui, quando é conta de subtrair, é tirar, eu não vou colocar o menos 1 ainda, vou continuar, só coloco a primeira parte, continua. Agora sim, o que significa subtrair? Significa tirar, só que tirar o que disso daqui? Tirar 1. Tirar 1 de que cor? Um preto ou um vermelho? Tirar um vermelho, porque o 1 é negativo, então eu quero tirar um negativo daqui. Só que não tem negativo. O que eu vou fazer? Vou acrescentar um negativo aqui. Para o resultado total dentro do balão, dentro dessa elipsezinha aí, não mudar, o que eu tenho que fazer? Eu coloco, ao mesmo tempo que eu coloco um negativo, eu tenho que colocar um positivo para equilibrar ele. Pronto. Esses dois são quanto? Resultam, se eu juntar os dois, dá 0, né? Dá nada. Então o resultado total aqui ainda continua quanto? Continua 5 positivo. Beleza. Mas a diferença é que agora, se eu quero tirar um vermelho, eu posso tirar um vermelho. Tirei. O que sobrou? Esse preto aqui que estava se anulando com esse vermelho, quando o vermelho foi mandado embora, ele passou a juntar, agregar esse resultado aqui que eu tinha antes do 5. Então, quanto que foi o resultado? Se você jogou 6, você acertou. Ok? A gente vai interromper por aqui, porque esse vídeo já está ficando um pouquinho comprido, mas na próxima aula, próximo vídeo, a gente continua trabalhando com esse assunto, porque é um assunto que normalmente vocês vão ter muita dificuldade para entender de começo.